Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Estou feliz de rever a irmã Márcia aí. Glória a Deus. Estávamos com muita saudade da irmã Márcia. Glória a Deus. Como é bom servir ao Senhor, né, gente? Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom nós elevarmos a nossa voz em adoração. E de repente, pela fé, você se transporta para a sala do trono. Pela fé, você se transporta para a sala do trono. E de repente, só está você e Deus. Só está você e Deus. Você adorando ao Senhor e Deus te visitando. Oh, Deus é maravilhoso. Vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, com cânticos de alegria, de celebração, adentramos na Tua presença, Pai, porque Tu és o nosso Deus, que tem nos agraciado e nos favorecido e nos abençoado e nos ajudado. Tu és o nosso Deus, que tem nos cercado com graça e misericórdia. Tu és o nosso Deus. Ó Pai das luzes, Deus em quem não há mudança, Deus imutável, nós declaramos que o Senhor é grande, nós declaramos que o Senhor é grande, nós declaramos que o Senhor é grande, o Senhor governa todas as coisas, e nada foge ao controle da Tua mão. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, contempla cada vida nesta noite, contempla cada mente, contempla cada coração, contempla cada alma, contempla os Teus servos e Tuas servas, que com alegria, Pai, comparecem diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Santo é o Teu nome. E cantandalamane cantandarabaste barabaste. Ó Espírito de Deus, glória ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Venha sobre esta igreja, venha sobre nossas vidas, com o refrigério da Tua presença, com o bálsamo da Tua palavra, e vivifica, Pai, nossa fé e coração, para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, glorifica ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é um culto maravilhoso, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler dois versículos, o 20 e o 21. Meninos, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está
dentro de vós. Amém? Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa para nos comunicar o teu querer e a tua vontade. Por isso te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ilumina nossa mente, nosso interior, nosso coração, e cumpre em nós a tua vontade. Comunica-nos o teu querer. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode se assentar. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque eis que está dentro de vós. Quero falar sobre o reino de Deus hoje. O reino de Deus. É comum a humanidade querer ver algo de Deus. Nós sempre queremos ver. Nós temos uma dificuldade para crer. Nós queremos ver. O que disse Tomé, mediante o testemunho de todos os seus colegas discípulos? Tomé, você não sabe quem esteve conosco. E ele disse, pois eu só acredito se eu tocar, colocar o dedo na sua ferida. Quantos Tomés compõem a nossa geração? A humanidade, quando se trata de Deus, ela sempre pedirá sinal. Me dá um sinal de que realmente Deus existe. Me dá um sinal de que realmente Deus fará isso ou fará aquilo. Outros querem uma prova. Eu vou pedir uma prova. Se Deus me der, eu acredito. Se Deus não me der essa prova, eu não vou acreditar. E as pessoas sempre ficam buscando algo para tocar, para ver. Elas precisam ter nas mãos, porque senão elas não conseguem compreender. Mas essa postura, gente, de não crer, de pedir sinal, ou de querer uma prova, tudo isso acontece porque muitos ainda não compreenderam o modus operandi de Deus. Não compreenderam o modo como Deus opera. Nessa época da nossa existência brasileira, que muitos de nós vimos políticos corruptos indo para a prisão, ficou-se muito conhecido aquela expressão condução coercitiva. O que é a condução coercitiva? É quando o cara não quer ir depor e a polícia vai buscar ele à força, para depor na força, né? Você vai depor, sim. Gentilmente entra na casa dele, arranca ele da cama e leva ele à força para depor. Isso se chama na justiça, no direito, né? De condução coercitiva. Só que não existe conversão coercitiva. Deus nunca pegará alguém à força para se converter. Deus, ele não vai forçar ninguém de fora para dentro a mudar. Porque o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus não é imposto. O reino de Deus, ele não é forçado. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. O que Jesus quis dizer com expressões como o reino de Deus está próximo? Talvez você fale,
Então eu devo comprar uma luneta e ficar olhando, porque a qualquer momento o reino de Deus vai aparecer no céu. Não. O que Jesus quis dizer com a expressão é chegado a vós o reino de Deus. Onde? Cadê? Mostra. Que país ele está? Não é nada disso. Era exatamente esta a questão e a dúvida que envolvia esse texto que nós acabamos de ler. Bom, se o reino de Deus não é algo que virá, não é algo que será construído, não é algo que nós encontraremos ali na esquina, então, como podemos definir o reino de Deus? Quando você lê na Bíblia o reino de Deus, o que está querendo dizer? O reino de Deus foi uma questão tão importante na época de Jesus, esse assunto, que levou os fariseus a interrogá-lo. Os fariseus chegaram a Jesus e perguntaram: quando virá o reino de Deus? Se você é rei, cadê o reino? Se Deus tem o reino, onde ele está? Quando virá esse reino? Qual a sua localização? Qual será o seu alcance geográfico? Nós queremos ver. Eles queriam ver. E muitas vezes nós queremos ver. Mas veja, Deus trabalha no oculto, no invisível, no silêncio. Boa parte das pessoas que se achegam a Deus, ou melhor dizendo, às igrejas, elas querem ver algo. Elas não estão nem pensando em crer. Não estão nem pensando em confiar, em aguardar, em viver pela fé, não. Boa parte das pessoas que se achegam às igrejas, elas querem ver algo de Deus. Cadê? Falaram que Deus estava agindo nesse lugar, cadê? O que Deus está fazendo? Eu quero ver. Que sinal Deus vai operar aqui? Fazíamos uma campanha na casa de uma senhora, cujos 3 filhos eram usuários de droga. Ela tinha uma filha mais velha, uma moça trabalhadora, tudo, mas os 3 filhos eram usuários de droga. Que situação, irmãos. Que situação. Não entrando nos pormenores do porquê que eles encaminharam para essa vida, nós fizemos uma campanha de 7 semanas na casa desta senhora. E na última semana a casa dela estava cheia. E nós fizemos um apelo para aqueles que gostariam de entregar a vida para Jesus. E ela disse assim: eu só me entrego para Deus se Ele libertar meus 3 filhos. Se Ele não libertar, eu não creio. Ela ouviu a pregação por 7 quartas-feiras, mas ela queria ver. Ela não foi capaz de confiar, de crer, de descansar. Ela precisava ver. E Deus não trabalha na vida de quem quer ver. Deus só caminha no terreno da fé. Deus só pisa no terreno da confiança. A alegria de Deus é que nós creiamos nele. A tristeza de Deus é que nós duvidemos dele. Por isso nós precisamos crer. Os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus, porque os judeus aguardavam o reino de uma maneira humana. Os judeus esperavam que o Messias, o Cristo de Deus, viria vitorioso num cavalo de guerra e com espada, daria o grito da independência,
atrairia milhares de judeus, formando um grande exército, lutaria contra o Império Romano, destruiria o Império Romano e Israel voltaria a ser uma grande nação, como nos tempos áureos do rei Davi. Os judeus esperavam um reino de Deus semelhante ao reino dos homens. Mas o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Porque o reino dos homens quer impor as pessoas. O reino de Deus quer transformar as pessoas. E quando Jesus chegou e se apresentou como o Cristo, se apresentou como o Mashiach, os judeus falaram: mas onde está o reino de Deus? Quando que ele vai vir? Você já está aqui então, se você é, mas cadê o reino que não veio? E este pensamento, irmãos, acredite, demorou até para sair do coração dos próprios discípulos. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus e não compreenderam qual a natureza do reino de Deus. Quer ver? Vamos lá em Atos. Capítulo 1. Atos capítulo 1. É o texto da ascensão de Jesus aos céus. E olha a pergunta que eles fazem enquanto Jesus está subindo aos céus. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos, mesmo depois de ter andado com Jesus por 3 anos, ainda estavam esperando um reino terreno. Ainda estavam esperando um Cristo que fosse para a guerra. Ainda estavam esperando um Jesus que lutasse contra os romanos. E eles falam: Senhor, é agora que o reino virá? E Jesus disse: não é da conta de vocês. Há coisas que pertencem ao Pai. E acredite, irmãos, por Jesus não ter trazido o reino como os judeus esperavam e queriam que fosse, eles rejeitaram Jesus. Você não serve para ser Messias. Você não serve para ser o Cristo. Não é você. E os judeus estão esperando o Messias até hoje. Eles rejeitaram o Cristo de Deus, rejeitaram o Messias de Deus e estão esperando o Messias até hoje, porque eles não aceitaram este tipo de reino que Jesus veio mostrar e revelar. Isso mostra muito do caráter humano. Eu não condeno Israel. Israel nada mais é do que uma pequena parcela que representa a natureza humana. Nós ficamos muito apegados ao querer, ter, ver, apalpar, e se nada disso acontece, nós dizemos: então esse Deus para mim não serve, esse Cristo para mim não serve, esse Jesus para mim não serve. Mas ei, não é você, não sou eu, não somos nós que ditamos as regras de como é o reino de Deus. Nós somos apenas... Pode aplaudir Jesus. Nós somos apenas alunos que se assentam ao pé do mestre e diz: Senhor, o que é o reino de Deus? E Jesus veio para revelar a mim e a você o significado do reino de Deus. Aí ele explica assim, no versículo 20: o reino de Deus
não vem com aparência exterior. O que ele está nos dizendo? Jesus, ele está dizendo que ele não veio para fundar uma cidade física e chamá-la de cidade de Deus. Inclusive, a cidade de Deus que existe está mais para a cidade do cão do que de Deus, né? Porque a guerra acontece lá à plena luz do dia, né? Então, Jesus não veio para edificar uma cidade visível, bonita, igual Dubai, e chamá-la de cidade de Deus. Ali é o reino de Deus. Jesus também não veio construir um bairro e dizer, ali é o bairro dos salvos. Não é aparente. Acho engraçado lá em Manaus. Lá em Manaus tem um bairro que se chama Jesus me deu. Jesus me deu. Então ele, olha, onde que fica? Eles falam, não, fica um pouco para frente do Jesus me deu. Mas o que é esse Jesus me deu? É um bairro, o bairro Jesus me deu. Mas onde que é o bairro Jesus me deu? É do lado do Monte das Oliveiras. É verdade, gente, o bairro chama Monte das Oliveiras. Gente, Israel está aqui, eu não sabia. Aí eu falei, mas por que o bairro chama Jesus me deu? É porque aquele bairro é resultado de uma invasão. Uma invasão de terras muito grande que teve há uns anos atrás. E acredite, a maioria dos que invadiram eram evangélicos. E quando a justiça tentou tomar, o negócio já estava muito grande. E saía muito conflito com a polícia, e o pessoal saia gritando, ninguém vai tirar daqui não, isso aqui foi Jesus que me deu. Foi Jesus, e aí ficou Jesus me deu. Quer dizer, você invade o negócio, toma o negócio, fala que foi Jesus que te deu. Bom, mas não é esse tipo de reino que Jesus veio fundar, não. Jesus também não veio fundar um exército terrestre. Você sabe que cada exército da terra tem um uniforme diferente, né? Jesus não veio para fundar um exército. Que cor vai ser o uniforme do exército de Jesus? Azul celeste. Azul celeste. Vermelho não pode. Jesus diz aqui, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Tem uma frase que eu sempre cito nas aulas de homilética, para mostrar aos alunos a importância de cuidar da aparência, né? Então a frase diz assim, a mulher do rei não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Mostrando para eles que quando for pregar a palavra, não pode vir vestido de qualquer jeito, descabelado, unha grande, toda suja de baixo, né? Porque mau hálito, né? E aí por aí vai. Não. A pessoa quando vai pregar a palavra, então na aula de homilética a gente ensina isso. Tem que estar bem alinhada, bem vestida, tomado banho, né? Bem cheiroso para a igreja. Porque se precisar orar por alguém depois, a pessoa não vai cair pelo levantar do teu braço, entendeu? Sabe? Então a gente fala essa frase, a mulher do rei não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Mas quando se trata do reino de Deus, eu inverto essa frase e digo, a mulher do rei não basta parecer honesta, ela tem que ser honesta. Por quê? Porque Deus não se impressiona com a aparência. Deus não se impressiona com a aparência. Não adianta as pessoas ficarem falando, declarando versículos, declarando amor a Deus, se na essência elas não têm o reino de Deus. Não adianta, Deus nunca vai... Olha, Deus não vai trabalhar assim.
Ele vai lá na Cracolândia, pega alguém que está assim, em uma situação deplorável, dá um banho, faz a barba, coloca um paletó nele, dá uma Bíblia e fala, pronto, agora você faz parte do reino de Deus. Não é assim. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Porque Deus não se impressiona com pessoas que fazem declarações. Deus se impressiona com a essência. Daniel chamou a atenção de Deus porque ele tinha essência. Ele era de fato e de verdade. Ele era fiel. Ele não tinha vícios. Daniel era um homem correto e íntegro em tudo que ele fazia. Não porque ele era bom, mas por temor a Deus. E de vez em quando eu faço uma limpa nas minhas redes sociais. Porque eu não aceito a amizade de pessoas que fazem postagens obscenas, que postam fotos feias de se ver. Eu não aceito pessoas assim. Eu já excluo logo. Mas de vez em quando, alguém começa, eu já vou lá, já faço a limpa, já tiro. E sabe qual é o pior de tudo? Pessoas postam fotos horríveis, obscenas. Mas o perfil das pessoas tem um versículo bíblico. Tem o nome de Deus. Está assim, amo Jesus. Algum tempo atrás, tinha uma dessas aí. E começou a frequentar a igreja aqui. Só que o nível das postagens ficou muito baixo para quem se diz cristão. E eu cheguei nessa pessoa e falei, minha filha, fala uma coisa. Você ainda faz parte da nossa igreja? Faço sim, pastor. Você quer continuar no Rod? Não, pode deixar. Não, eu sou refidinho. Falei, então, vem no escritório para a gente conversar, que essas fotos suas aí não condiz com o procedimento cristão. Ela desapareceu, nunca mais voltou, não sei onde anda. Porque Deus não se impressiona com aparência. Deus não está nem aí se o culto de domingo está lotado. Não adianta o culto estar lotado se o nosso coração estiver vazio de Deus. O reino de Deus é aqui dentro. O reino de Deus é no interior, gente. Por isso que hoje no Brasil nós temos uma multidão de evangélicos que não faz diferença nenhuma. Nós temos uma multidão de evangélicos que não faz diferença nenhuma. São tão sujos quanto o mundo, tão desonestos quanto o mundo. Mas dizem, sou evangélico. Não, eu sou cristão. Não, Deus, para mim Deus é em primeiro. Tudo boca para fora. Eu acho lindo quando Deus manda Samuel na casa de Jessé. Deus diz para Samuel, dentre os filhos de Jessé, eu tenho me provido de um rei. Vai lá e eu vou te mostrar quem você vai ungir. Jessé tinha 8 filhos. Jessé, tem algum dos seus 8 filhos aqui que Deus quer ungir rei. Jessé falou, com certeza é Aminadab. Vem Aminadab. Um cara alto, musculoso. Olhava para ele, era um soldado de guerra. Samuel falou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus disse, não é esse. Então é Samá. Vem Samá. Também não é esse. Ah, mas aquele tem postura, aquele tem. Deus falou, Samuel, pare de olhar a aparência. 1 Samuel 16:7. Ele disse, pare de olhar a aparência. Eu não vejo como vê o homem olha por fora, eu olho por dentro. Então, Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, como que ele vem, Senhor? Versículo 21. Nem dirão,
ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Algumas traduções aí está assim: o reino de Deus está entre vós. É aceitável essa tradução? É aceitável, mas a fiel ao original diz dentro de vós. Tá? E como que o reino de Deus, ele é colocado dentro de nós? Eu disse agora há pouco que Deus não impõe a força. Eu disse agora há pouco que Deus não nos cerca com violência para haver uma conversão coercitiva. O reino de Deus é colocado dentro de nós pelo convencimento. Através do Espírito Santo, Deus vai convencer-nos de que estamos perdidos, que estamos apagados da sua luz. O que diz Romanos 3:23? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Algumas traduções dizem, porque todos pecaram e carecem da glória. Está errado essa tradução. Porque carecer pode ser você precisar de algo que você nunca teve. Por exemplo, eu preciso tanto de uma viagem internacional para relaxar. Quem me dera as condições de viajar em família, como a Roberta fez. Brincadeira. Mas o que eu falo? Você pode carecer de algo que você nunca teve. Eu careço de um diploma. Nunca tive um diploma. Eu careço, então, você pode carecer de muitas coisas que você nunca teve. Agora, a palavra destituir significa que um dia nós já tivemos, mas perdemos. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vocês tinham a glória de Deus, vocês tinham a luz de Deus, mas vocês perderam por causa do pecado. Aí o Espírito Santo vem e nos convence disso. João 16:8 diz o quê? Pois ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Não crer em Jesus é pecado. Da justiça, porque eu vou para o Pai, ou seja, a vontade do Pai foi cumprida. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, Satanás já está derrotado, o lago de fogo já é o destino dele. E você precisa escolher de que lado você quer ficar. Então o Espírito Santo vem e nos convence. Aí você aceita e você crê. Nesse momento que você aceita o convencimento do Espírito Santo, porque a gente também pode resistir ao Espírito Santo. Os irmãos chamados da teologia reformada, eles creem numa doutrina chamada de graça irresistível. O que é isso? Eles acreditam que ninguém pode resistir à graça de Deus. Ou seja, se Deus chamar alguém à salvação, todos vêm, todos são salvos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, lá em Salmos 95, se não me falha a memória, versos 7 e 8, diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. A Bíblia mostra que é plenamente possível o Espírito Santo nos tentar convencer da nossa perdição e nós resistirmos a Ele. Mas suponhamos que Ele nos convenceu de que nós estamos perdidos e precisamos dEle. Nesse momento que Ele nos convence, sabe o que acontece? O coração se abre. Porque o coração do homem está armado contra Deus. Faz um churrasco e convida amigos.
enche a tua casa. Faz uma feijoada e chama os amigos, enche tua casa. Faz alguns convitinhos e convida os amigos para a igreja, não vem ninguém. Porque o homem está armado contra Deus. Mas quando o Espírito Santo nos convence, o nosso coração se abre. Esse coração aberto é chamado por Jesus de boa terra. Lá na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, vamos ver o que Jesus diz no versículo 23. Mateus 13, 23. Jesus diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Veja bem, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, quando o Espírito Santo nos convence, o nosso coração se abre e a semente da palavra é lançada. E no coração aberto, a palavra frutifica. No coração aberto, a palavra nasce. Ela germina, ela se torna uma árvore gigantesca, ela dá fruto para a vida eterna. Quando você dá ouvidos ao Espírito Santo, o Deus está chamando o teu coração de boa terra. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você é gente boa. Ó, gente boa. Agora fala assim, ó, você é gente que Deus gosta. Gente que Deus gosta. Por quê? Porque na boa terra, Deus consegue lançar a semente da palavra para dar o fruto. E quando a pessoa recebe a semente, o que nasce dentro dela? O reino de Deus. Você se torna um portador, uma portadora do reino de Deus. E aí, onde você chega, o reino de Deus está chegando. Porque ele está dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. E o que tem no reino de Deus? Tem a presença do Pai. Tem a presença do Filho, tem a presença do Espírito Santo. O que tem no reino de Deus? Tem vida abundante, tem luz, tem graça. O que tem no reino de Deus? Tem misericórdia, bondade, benignidade. Poderíamos falar aqui os frutos do Espírito, o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. E esse reino ele vai crescer. Agora, o que uma pessoa tem dentro? Transborda para fora, sim ou não? Sim. Não, eu vou perguntar de novo. O que uma pessoa tem dentro, transborda para fora? Sim. Sim. Só quero testar a certeza. Só quero... Porque o testemunho de Jeová vai fazer essa pergunta para você. Você não pode gaguejar diante do testemunho de Jeová. Esses dias eles foram em casa. Mas eu não estava com vontade de conversar aquele dia, não. Aí eles apertaram a campainha, eu fui lá, pois não, bom dia, bom dia. Ele falou assim, eu posso ler a palavra de Deus para o Senhor? Eu falei assim, com a ótica da torre de vigia, não. Ah, então tá bom, obrigado. Nossa, nunca foi tão fácil, eu achei que ele ia discutir, mas acho que ele falou, ele sabe de alguma coisa. Deixa ir para o mais desavisado. Fazia tempo que eles não iam em casa. Mas veja, o que nós temos dentro transborda para fora. Vamos para Lucas 6:45. Lucas 6:45 diz assim: palavras de Jesus. O homem bom
do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Da abundância do seu coração fala a boca. E esse pessoal da internet aí que se diz cristão e xinga aqui com a beleza, hein? É palavrão, é palavra de baixo calão, uma palavra pesada. Mas é evangélico. De qual Deus? De qual Bíblia? E de qual Jesus? A pessoa que tem o reino de Deus, ela transborda o reino de Deus. A pessoa que tem o reino de Deus, ela transborda o reino. Quando você tem o reino de Deus dentro de você, não sairá da tua boca palavras frívolas. Não sairá da nossa boca palavras malignas, maliciosas, ofensivas. Quando nós temos o reino de Deus, nós nos tornamos portadores da presença do próprio Jesus. Olha, gente, a Bíblia diz em 2 Coríntios 2,15. Vamos lá? Eu sei o que diz, mas eu quero que você saiba também. 2 Coríntios 2,15. Eu acho lindo esse versículo. Diz assim, 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam porque nós fazemos parte deles. E nos que se perdem, porque Deus conhece os que são seus. Você pode estar num lugar onde 1000 pessoas estão dizendo que são evangélicas, mas Deus sabe da vida de quem exala o verdadeiro perfume de Cristo. O reino de Deus estando em nós, você tem cheiro de Jesus. Você tem cheiro de Jesus. Qual é o teu signo? Cordeiro de Deus. Tua marca de perfume preferida? Jesus. Ter cheiro de Jesus. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós. Está dentro de nós. Está dentro de nós. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Eu achei lindo um dia a pastora da casa de recuperação, mostrando para a gente. Ela tem um caderno que ela faz o controle de todos os meninos que são internados lá, o ano todo. Mais de 100 meninos são internados todos os anos lá. E ela mostrou para nós o resultado do trabalho de estudo bíblico. Ela falou, pastor, que antes do estudo, antes desses estudos bíblicos, a taxa de desistência era muito grande. A cada 100 que entrava, 30, 35 desistia na metade do tratamento. Aí ela falou assim, olha agora, depois dos estudos bíblicos, a taxa de desistência, 7, 8. Por quê? Porque o reino de Deus está sendo derramado sobre eles. Derramados. Não é lindo isso? O verdadeiro cristão, ele não precisa de lei. Ouça isso. O verdadeiro cristão não precisa de lei.
Porque ele já tem um reino dentro dele. E ele anda segundo as leis deste reino. Se hoje no Brasil, ou amanhã, que Deus nos livre dessa maldição, mas entrar um governo maluco aí, igual dos Estados Unidos, que liberou furtos até $900. Já pensou liberar furto até $900? Já pensou se entra um maluco aí e fala assim, olha, coitado dos garotinhos, rouba um celular só para tomar uma cerveja, vamos fazer assim? Até R$500 já não é mais considerado furto. Já pensou um negócio desse? Bom, se até R$500 não é considerado furto, o verdadeiro cristão vai passar a roubar por causa disso? Não. Porque o verdadeiro cristão, ele tem um reino dentro dele e ele anda segundo as leis deste reino. Se um governo maluco dizer a partir de hoje o homicídio não é mais crime no Brasil, o cristão verdadeiro vai matar? Não, porque ele anda segundo as leis deste reino que está dentro dele. Se as leis do mundo desaparecessem, o verdadeiro cristão continuaria sendo cristão, porque ele tem um reino dentro dele. E Jesus diz para aqueles homens: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Para concluir, irmãos, se o reino de Deus está em nós, ou entre nós, ou dentro de nós, então tudo em nós tem que mudar. Eu não acredito em conversões onde não acontece mudança. Eu não acredito. Eu sempre fiquei bravo quando as pessoas ficavam eufóricas com a suposta conversão de um artista. Você viu que se converteu? A Gretchen vai até gravar um CD gospel. Ah, é? Vamos ver. Converteu nada. Converteu nada. Ah, você viu quem converteu? O Safadão. Aí, o cara batiza nas águas. Aí, meses depois, lança uma música obscena, quase pornográfica, usando a própria filhinha de 4 anos, fazendo as danças sensuais lá. Se converteu um troço desse? Gente, vamos parar de se enganar. O reino de Deus, quando ele é implantado no coração de uma pessoa, quando ele entra de verdade, a pessoa muda. Saulo mudou até de nome, passou a chamar Paulo. De perseguidor, se tornou perseguido. De sabotador do reino de Deus, se tornou cooperador do reino de Deus. De arrogante e soberbo que era, se tornou humilde. Porque ele dizia, não sou digno de ser chamado de apóstolo. Quando o reino de Deus está dentro de nós, tudo muda. Nossa fala muda. A nossa maneira de se portar muda. As nossas opiniões mudam. As nossas convicções mudam. E aí você vê um monte de gente se dizendo evangélico, com cada opinião absurda. Evangélico defendendo aborto. Evangélico defendendo ditaduras. Evangélico defendendo liberação das drogas. Tem pastor defendendo liberação das drogas. Uma praga dessa, com o perdão da palavra, não vai numa casa de recuperação prestar um serviço voluntário. Não sai do gabinete dele que tem todo o conforto para ir numa casa de recuperação fazer um serviço social, não faz. Mas ficar balançando a bandeira de liberação das drogas, fica. Dizendo, olha só que absurdo,
que a maconha é natural, foi Deus que fez. É uma planta, está na natureza. Aí eu cheguei na casa de recuperação um dia, eu falei aqui, quem aqui teve muito problema com maconha? Só maconha, mais maconha. Alguns levantaram a mão. Eu falei, agora sejam sinceros. Não é porque vocês estão aqui não, mas seja sincero, a maconha dá para ter um nível de consumo assim que é tranquilo, não faz mal para a saúde, ou a maconha, ela fez mal para vocês? Irmãos, todos responderam, pastor, não tem nível seguro de consumo. A maconha acaba com a gente. A maconha acaba com a nossa memória, ela acaba com a nossa disposição, com a nossa autoestima. A maconha acaba com tudo. Aí você vê pastor balançando bandeira de liberação das drogas. O que faz com um cara desse? Eu sei o que faz. Eu sei o que faz. Jesus disse, pela árvore conhecereis o fruto. Risca. Ainda que diga sou pastor, não é. Ainda que diga sou cristão, não é. Porque, gente, quando você tem o reino de Deus, você anseia pelas coisas de Deus. Você anseia pelas coisas da luz. Você aspira pelo que vem do alto. Você aspira pela vida, pela libertação, pela transformação, pela conversão, pela salvação. Quem tem o reino de Deus faz a diferença nesta terra. E eu espero que, a começar por mim, todos aqueles que congregam nesta igreja sejam verdadeiros portadores do reino de Deus. Onde morarem, de quem se avizinharem, onde trabalharem, onde frequentarem, que você seja um verdadeiro portador do reino de Deus. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque nos assentamos à tua mesa nesta noite. E o Senhor nos serviu a tua palavra. Espírito Santo, precisamos tanto, carecemos tanto, necessitamos tanto da tua presença, da tua bênção, da tua direção, do teu ensinamento. Senhor, todos os que estão aqui esta noite, talvez alguns que não puderam estar, estão de casa hoje. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o teu reino implantado em cada coração só faça crescer, só faça expandir-se no interior de cada um, até que transborde, até que seja derramados sobre todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, no próximo sábado nós não teremos escola bíblica e teremos uma grande vigília. Amém? Começará à meia-noite e irá até às 6 da manhã. Quero muito passar esse tempo na presença do Senhor, em prol do Brasil, da nossa nação, das igrejas, porque nós não somos a única igreja do pacote, nem a última igreja do pacote. Nós somos uma pequena parte do corpo de Cristo espalhado pelo Brasil, e o que afeta um, afeta todos. Vocês devem ter visto aquelas imagens da igreja quadrangular aqui da Olavo Bilac, de onde até a Roberta pertencia, com a sua família. 3 militantes escalaram a fachada da igreja, arrancaram a bandeira brasileira, quebraram a luminária da igreja, tacaram fogo na bandeira. É crime desonrar a bandeira brasileira.
mas fizeram isso, quebraram os vidros do guichê do estacionamento, vandalizaram a igreja. Por quê? Porque a igreja é a favor da família, contra o aborto, contra a legalização das drogas. E não adianta querer intimidar, porque nós vamos para o joelho. Os profetas de Deus funcionam melhor quando estão sob ameaça. Os profetas de Deus funcionam melhor quando estão sob ameaça. Essa madrugada, eu creio, a nossa igreja não é a única que está fazendo vigília. Muitas igrejas no Brasil estarão fazendo vigília. Eu creio que nesta madrugada de sábado para domingo, o inferno vai estremecer. Vai ser abalado, porque nós vamos pro joelho diante de Deus, amém? Então, você está convidado, a partir da meia-noite até às 6 da manhã. E no domingo, o culto da família, às 18h30, amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Foi bom para você? Então você vai dizer isso para Jesus agora. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por esta noite maravilhosa na tua presença, entre irmãos, entre irmãs. Esta noite que nos reunimos como igreja, para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Te agradecemos, meu Deus e meu Pai, por esta noite na tua presença, na qual pudemos te adorar na beleza da tua santidade. Na beleza da tua santidade. Te agradeço pela tua presença em meio aos louvores, pela tua presença em meio às orações, pela tua presença em meio à palavra. E agora, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, abençoa o teu povo, abençoa este rebanho. Meu Deus, levando-nos de volta para o nosso lar, para a nossa casa, guardados, livres de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos também por estas eleições de domingo que se aproximam. Tu sabes, ó Deus Todo-Poderoso, que o futuro do nosso país está nas mãos do Senhor. O futuro do nosso país está nas mãos do Senhor. O futuro do nosso país está nas mãos do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando o Brasil, que o Senhor continue dando livramento ao Brasil, ajudando o Brasil, Senhor, a ser uma nação forte, e que o Senhor faça do Brasil, Pai, um celeiro de missionários, um celeiro, Pai, do exército celestial. Senhor, abençoa a vigília que teremos. Deus, que seja uma noite maravilhosa, na qual o teu poder se manifeste. Para a glória do teu nome te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, ninguém. Amém.